O homem não passa, em algum momento da vida, pela encruzilhada. Terá sido sempre já encruzilhada a vida de um homem. Como também não parte a algum terreiro por estar desde sempre nele, incorporando na terra um mundo, na força, na incessante força que o cria, o descria e deixa o silêncio fazer sentido. O milagre da possessão. Deixar ser o que não é. Possuir o que me possui. Na metafísica de um médium, o corpo recebe um santo que parece estar fora, além dele. Poeticamente não se recebe. Dá-se o santo. O corpo dá isto que o tem. O sagrado não é originariamente o religioso, o Deus das religiões. O poético não é originariamente o estético, a obra do Deus artista. O originário não é a origem, um fundamento no passado. Deus como fundamento, a poesia como um fundamento no passado. O que é então como esta ausência de fundo? Deus. O que divinamente é, neste sem fundo, a poesia presente. Lagriminha de ouro é o herê, que em um terreiro de umbanda me apresenta o enigma de um livro. Mamãe Oxum te trouxe um presente lá do fundo da cachoeira. Um livro que deverás escrever. Não tiveste várias experiências na vida que te parecem rios paralelos? Então, tocarás a fonte, o mar, em que tudo é um único múltiplo ponto entrecruzado. Uma biografia, perguntei. Não se trata de contar a tua vida, mas a vida mesma anônima de todos os viventes, que passando por ti, sendo-te um passe, se revela num mundo próprio, como teu mundo próprio, feito de arte, feito de pensamento. Por 7 anos, permaneci a pensar sobre o presente da Oxum. Pus em rotação o meu lugar. Pus a girar o meu Rio de Janeiro rumo ao janeiro do Rio, ao princípio do Rio, ao mistério, o milagre da fonte, ao sertão. E assim parti na viagem, no trânsito do ser, tão em mim. A minha vida sempre foi um entre literatura, teatro, música e dança. Nunca me senti aderindo perfeitamente a nenhum desses lugares. Sempre me senti pertencendo ao entre de todos eles. Uma vida cercada de palavra por todos os lados, atravessada por poetas, filósofos,
pelos gregos, mitos bíblicos, africanos, nunca de um lado a minha vida artística, de outro a religiosa, e em um terceiro a científica. Quando parti à academia, interessava-me a possibilidade de devolver à ciência a poesia, de teorizar poeticamente, teatralizar, conceber como performance o discurso acadêmico, desconstruindo suas regras, protocolos, cerimônias. Foi nesse sentido que procurei o professor rapsódico Alberto Pucheu na UFRJ. Pucheu era o teórico artista que eu queria, que eu precisava ser e ter como orientador na saga de desvelo do presente da Oxum. Como Exu no terreiro, Pucheu me punha em encruzilhadas. O próprio guia me disse: lá na Ilha do Fundão tem um Exu, um monumento chamado Exu dos Ventos. Lá é a sua casa, onde deve ficar. E desde sempre fiz da academia, da universidade, o meu terreiro, o meu território de incorporação. Laia, 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 laia. O vaticínio não era suspender apenas a ciência na poesia, a ciência no terreiro, mas suspender também ele, o terreiro, na poesia. Desconstruir tanto o discurso acadêmico quanto o religioso. Transgredir epistemologias, antropologias, teologias. Se possuído pelo poético, fui chamado na academia a raspar preconceitos ocidentais, se fui chamado a raspar a cabeça para deitar no santo da poesia, possuído pelos orixás, fui convocado a uma outra e mesma raspagem, a uma renúncia de toda a religião e de toda a ciência da religião, em nome de uma poética na incorporação, em nome do poético como a dinâmica vertiginosamente essencial de todo incorporar. A tradição ocidental, da qual provém toda a verdade religiosa e toda a verdade científica, chamamos de metafísica. A metafísica nasce da compreensão da questão do ser, reduzindo-o a um ente fundamental, a uma substância, ora denominada Deus, ora razão humana, mas que em todo caso gera e cristaliza nossos esquemas dicotômicos de compreensão, como por exemplo, essência e aparência, espírito e matéria, verdadeiro, falso, bem e mal, Deus e diabo, entre outras representações, como as de tempo e espaço. No primeiro caso, o tempo fica abstraído numericamente para funcionar como cronologia, conformando-se linear e evolutivamente. No segundo caso, prevalece o espaço como extensão, reduzido às dimensões geométricas, não raro hierarquizantes, ora opositivas, ora complementares. Bom, para a gente ficar falando de mundo daqui, mundo de lá, mundo material, mundo espiritual, essa vida, outra vida, a volta à vida, reencarnação, é preciso que a gente já parta de alguns pressupostos, que a gente já saiba o que são matéria, espírito, mundo, vida. Para pensar tudo isso, é preciso não saber o que é nada disso, é preciso suspender os conceitos prévios, é preciso pôr tudo em questão, fazer uma raspagem. Pôr o ser em questão significa resgatar a questão do vazio, do nada. O nada aqui não é a falta da razão, a falta do fundamento, mas o excesso, a reserva do ser, a potência do ser, o nosso princípio durante, o que inevitavelmente vai se chocar com as apropriações metafísicas dos mitos gregos, cristãos, bíblicos, africanos.
o que inevitavelmente vai se chocar com os preceitos do cristianismo, do catolicismo, do espiritismo, da umbanda e do candomblé. Antes de pensar culturalmente as margens, partindo de um centro, um ocidente, necessário flagrar o que dentro do próprio eixo ocidental persevera marginal, o mítico e o poético. Necessário resistir à pressa de alguma translação antropológica, à tentação de sair do lugar de mim, rumo ao lugar do outro, da outra cultura, e persistir no outro de meu próprio lugar, afundar na minha herança cultural. Não adianta me raspar para a diferença de um mito, se as noções de mito e diferença seguirem não míticas e não diferentes. Enquanto pressuposto um eixo, enquanto margem de um eixo, a diferença estará partindo de um ideal, o diferente como o contrário do igual. Necessário pensar o mesmo de toda a diferença. O igual não é o mesmo. Na igualdade, a diferença se anula. No mesmo, se manifesta. Então era esse o presente da Oxum na confluência dos mitos gregos, bíblicos e africanos, flagrar o mesmo que possibilita e realiza ontologicamente e não antropologicamente a diferença. Não flagrar o igual que a anularia ou a impossibilitaria. Faltava arte ainda. Faltava fazer arte com todas essas questões. Concentrar essas questões no fazer artístico. E é nesse sentido que o livro não vai se dar de modo meramente analítico, impessoal, mas realmente mítico. Onde não há capítulos, tudo são partes de um labirinto, onde as questões vêm e vão e esbarram umas nas outras, como eu de repente esbarro na Maria Bethânia, que esbarra em José Inácio Vieira de Mello, já esbarrado em mim. Maria Bethânia, com seus álbuns de música Mar de Sofia e Pirata, dedicados às águas doces e salgadas. E José Inácio Vieira de Mello, com toda a sua obra poética sertaneja. Ela, a musa, o canto da sereia, a música de um Ulisses José Inácio Vieira de Mello perdido no sertão das culturas. No meio dos dois, na encruzilhada de ambos, eu mesmo vou aparecer como um personagem transverso, a confrontar a minha própria herança ocidental, grega, cristã, com a palavra vertiginosa do Herê, do Exu, da Pombagira e da Oxum. Foi num janeiro que ouvi pela primeira vez uma Maria Bethânia oracular, na abertura de um compacto disco Mar de Sofia, a evocar, a fazer seu chum. Nela me via em um compacto giro de vozes e interferências, numa poética das águas doces e salgadas, desdobrada nos CDs Mar de Sofia e Pirata, e culminando na encruzilhada álbum Dentro do Mar tem Rio, Bethânia, um lugar espelho de especulação do meu presente, lugar presença da Oxum. A cultuar a diversidade dos mitos indígenas, cristãos, africanos e a confluência deles com a arte, música, teatro, poesia, com uma experiência radical do sagrado. Não era assim a minha própria vida? Quando o livro encomendado por Oxum parecia encontrado, num outro janeiro a Bahia de novo a me atravessar.
O poeta José Inácio Vieira de Melo me convoca a escrever sobre sua poesia. Na evocação dos mitos gregos e bíblicos, e telúrica como os mitos africanos, sua obra procura, no sertão, o janeiro dos rios. Como aprendizagem de uma voz infante, escuta da criança de seu presente. Não era eu que, ouvindo um herê, aprendia por confronto com a minha ocidental herança a vocação de um dizer próprio? Nascido em Alagoas e a sofrer o trânsito para a Bahia, José Inácio, como eu, na pergunta pela identidade e diferença na travessia da linguagem. Aí, o presente da Oxum? Necessidade nenhuma de decidir entre Maria Bethânia e José Inácio Vieira de Melo. A encruzilhada já era a tese, o livro, a história, o feitiço de um presente que decide que eu não tenha que decidir, porque eu já me encontrava decidido por este encontro. Eu sou o mundo em que um participa do outro. Eu sou este presente, esta presença, esta incorporação deles próprios e de tudo que eles incorporam. No vilarejo Olho d'Água do Pai Mané, onde nasceu, José Inácio vê na menina dos olhos de seu pai uma lagriminha de ouro, um chamado à procura, adeus ao familiar, ser a solidão da diferença. Segundo ainda outra voz que o arrasta de todo porto seguro e, portanto, não o leva a nenhum litoral salvador na Bahia. Ele escuta a palavra cantante e feiticeira das musas, o canto das sereias que mora desde os gregos em baías. E hídricas, híbridas, ambíguas, são traiçoeiras, perdição para os interiores. José Inácio incorpora Ulisses no sertão, lá onde falta água e por isso mesmo o aparecer dela é motivo de comemoração, de música, de Maria Bethânia, a musa de repente deste José Inácio quando lhe canta a chuva, o rio e o mar. Se Bethânia é a musa, a música, a trilha sonora de iniciação da herança grega e cristã de José Inácio aos mitos africanos, realizo meu exercício de iniciação ao terreiro por outro perigoso canto. Pela Pombagira me levo e a um só tempo levo o ocidente ao transe, o que significa Maria Bethânia encarnará no fim a própria Pombagira, quando confundida a Odisseia de Inácio com as encruzilhadas de Exu num sertão, ora rebatizado terreiro. Uma obra entre música e literatura, CDs e livros, filosofia e poesia, o ensaio como gênero e o ensaio de um não gênero, a tese como trabalho acadêmico e a tese como oferenda, despacho, a encruzilhada onde as culturas se encontram no arcaico do humano. Que o importante não é falar sobre Exu, Hermes, Cristo, criando igualações, mas deixar que em cada um se revele o mesmo, o que torna compreensível a amarração dos mitos com os poetas, a amarração em Bethânia de Sofia de Melo Breiner com Oxum. A obra da poetisa portuguesa é um diálogo com as águas homéricas pelas quais Ulisses, que José Inácio incorpora, funda, a caminho de Ítaca, Lisboa. Chegando ao Brasil, Portugal deixa aqui chegarem Cristo, os gregos e os africanos. Entre a infância e o canto das sereias no sertão, José Inácio Vieira de Melo. Entre o herê e a não menos cantante Pombagira no terreiro, eu. Estaremos todos confundidos, sertão e terreiro. José Inácio a ouvir um herê, as musas virando pombagiras, Marias Padilhas, Marias Mulambos, Marias Bethânias, para incorporar os orixás, Oxum, Iemanjá e Ansã, que dão água ao sertão do poeta, terá de Bethânia que incorporar o mito
pombagira da incorporação. Maria Bethânia das Encruzilhadas, seu par, Exu. Este José Ignácio ígneo, do fogo do inferno, dos diferimentos, das diferenças. Incorporar não como um médium, na acepção metafísica da palavra, aquele que faz a mediação entre dois mundos pré-existentes. Incorporar um imenso e imediato mundo prévias medições e mediações. Tomar posse da minha imediação. Todos os saberes, todas as forças poéticas, filosóficas, religiosas na roda, desfazendo separações entre o espaço-tempo dos vivos e o espaço-tempo dos mortos. Mamãe Oxum não queria que eu fosse atrás de um presente escondido em um lugar que já não fosse o aqui e agora acontecendo. Não se trata de escrever sobre um presente, mas deixar que ele se escreva e me escreva como tal deslizamento de afetos, entregas, cortes, raspagens. Fala-se em orixá como energia, mas o que é energia? Fala-se em orixá como arquétipo, mas não é arquétipo uma teoria europeia? Fala-se em monoteísmo, politeísmo, panteísmo, ateísmo, e não há sagrado fora do teísmo. Fala-se em Exu como diabo, em Exu como não diabo, mas estamos presos a conceitos gastos de diabo. É preciso sofrer o inferno de ser e pensar, receber o céu como o abismo dos deuses, o coração da vida no nada, que é tudo.